a gente, né, esse treinamento? Sim, sim, a gente Ah, faz a gravação e disponibiliza para vocês aí, sem problema tá algum. bom, tá bom. É, o sistema Lince, desde que eu estou na empresa, né, ele existia a parte de produção até antes, eu já vou fazer 22 anos que estou aqui, e ele foi um dos menus que recentemente teve modificações com relação à inclusão de novos recursos na parte de produção. Ele foi um dos últimos aí que teve essas modificações. E quais são essas modificações que foram introduzidas aí para ampliar aí o leque do Lince? A gente introduziu um controle de produção artesanal. A gente tem alguns clientes que trabalham com esse tipo de produção, então ele tem o total controle sobre isso. A gente consegue definir lá, por exemplo, o que uma massa ela tem que ficar em fermentação natural durante descanso por 4 horas. E o Lince consegue fazer toda essa gestão, definir qual é o tempo, a partir do momento que eu falo que eu quero um produto pronto às 16 horas, e, de acordo com a receita, o sistema consegue trazer um relatório respeitando esse tempo de descanso, de fermentação natural que as produções artesanais exigem. Então, essa uma das coisas que a gente conseguiu colocar no Lince, além de estar incluindo também o preparo, né, o tempo de processo. Ele ainda não está finalizado, a gente vai fazer a segunda parte, que é eu conseguir ter um controle de o quanto que eu gasto em questão de mão de obra em cada etapa do processo da receita, através da definição de tempo. Então, para eu fazer a receita, o tempo dela de massa, eu gasto 40 minutos. Para assar no forno, forneamento, eu tenho 60 minutos. Então, com isso, determinando esse tempo, a gente consegue escalonar melhor aí a mão de obra para fazer outras tarefas enquanto aquela massa, aquele produto ali está em descanso. A outra coisa que foi introduzida foi a questão de planejamento das receitas. O que é isso? Eu consigo montar um cardápio, vamos dizer assim, dos dias da semana e quais são os produtos que eu quero fabricar naquele dia. Seja por referência ao mesmo equipamento, para eu ter um maior aproveitamento, ou por departamento eu consigo fazer, eu quero pegar todos os meus bolos e produzir em um dia só. Então, a gente consegue definir qual é o dia da semana que a gente vai produzir e qual que é o horário. Então, eu consigo, dentro do dia, fracionar a minha receita, a minha produção. Então, eu preciso, por exemplo, dentro do dia, produzir 500 bolos. Então, eu consigo fracionar isso. Ah, mas esses 500 eu preciso de 250 na parte da manhã, 50 na parte da tarde e os outros 150 na parte da noite. Então, eu consigo determinar o tempo, né? O turno ali em que eu vou fabricar determinados produtos. Então, eu consigo fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês, só para a gente retomar aqui, ó, dentro do cadastro do produto, um princípio básico é, para eu fazer o cadastramento da receita, eu tenho que ter bem definido no cadastro aqui, a guia informação, o tipo do produto. O sistema só permite eu fazer a inserção de um ingrediente dentro da receita se ele, no meu cadastro de produto, eu tiver ele classificado como matéria-prima ou produto em processo. Isso aí a gente configurou, padronizou para evitar de que eu consiga colocar lá na minha receita um produto de revenda e aí interfira diretamente aí no meu CMV. Então, as minhas matérias-primas, as embalagens, todas devem estar cadastradas é, aqui como matéria-prima, né? A embalagem como embalagem, produto em processo como produto em processo. Então, vamos abrir aqui para vocês, ó. Dentro do cadastro da receita, eu tenho todas essas opções. Então, a gente já começa a definição das etapas. Então, aqui eu coloco quais são as etapas que eu quero que eu vou trabalhar dentro do meu receituário. Isso facilita um melhor layout dentro do meu relatório de receitas. Então, eu posso classificar os ingredientes na hora que eu estiver fazendo o cadastramento dentro da etapa e consigo definir que ordem do relatório que eu quero, ou seja, qual que é a prioridade dentro do meu relatório, da minha ficha técnica do produto, eu quero qual etapa apareça. Depois que eu fiz o cadastro da etapa, aí sim, ó, eu posso definir aqui o turno, então eu posso
definir aqui quais são os turnos que eu vou trabalhar, um ou dois ou três, aí vai depender de cada loja. Então, eu defino aqui qual que é o nome do turno, horário inicial e final. Esse horário é imprescindível para o sistema encaixar automaticamente de acordo com o horário que eu defini que eu quero produzir um produto, ele separar dentro do relatório se aquele produto vai ser feito pelo turno da manhã, tarde ou noite. Então, isso aí influencia diretamente no planejamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me dão um toque aí que eu tento falar mais devagar, tá bom? Dentro do cadastro, depois do cadastro de turnos, a gente vai fazer o cadastro de processos, que é o recurso que a gente incluiu para eu poder determinar quais são os processos que eu faço dentro daquela receita. Então, aqui eu faço o processo de manipulação, forneamento, fermentação, descanso, é, como é que chama, gente? Quando a gente empana um salgado, eu esqueci o nome correto aí que a Panar. gente fala. Isso, empanar, eu posso colocar aqui para que eu consiga classificar dentro desse processo qual que é o tempo de mão de obra que eu gasto para fabricar aquele produto, né? Separado aqui por processos. E depois que eu fiz todo esse cadastro, aí sim a gente pode ir para dentro do cadastro da receita, né? Onde a gente vai fazer o nosso receituário. A primeira tela, eu preciso informar basicamente aqui dois campos, quatro campos, que são o total produzido após assado, né, que é depois do o rendimento do produto, tanto em quilo e unidade, e a capacidade do equipamento, mínimo e máximo. Para que eu utilizo a capacidade do equipamento? Para eu determinar o meu processo de fragmentação. Quando eu emitir o relatório, o sistema vai levar em consideração essa referência para ele fragmentar em quantas receitas eu vou precisar fabricar o produto. E a unidade e rendimento, tanto em unidade quanto em quilo, vai servir para ele calcular o percentual de perda natural dentro da receita e calcular o meu custo de uma unidade e um custo de 1 quilo da receita que eu estou fazendo aqui, tá? Então, vou selecionar uma aqui, só para eu mostrar para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, o pão. Então, eu tenho aqui, ó, a minha receita do pão, em unidade em quilo, quanto que corresponde. O sistema, após eu fazer o lançamento dos meus ingredientes, ele vai calcular percentual de perda e qual que é o preço unitário, que no caso aqui refere-se a custo da receita, tá? Então, nesse caso aqui da minha receita, um pãozinho, uma unidade de pãozinho me custa 17 centavos e o quilo 3,44. É claro que esse custo ele é reajustado automaticamente de acordo com as minhas entradas. Então, quando eu compro matéria-prima, faço o lançamento no Importa Danf e atualizo, o sistema já vai mexer no cadastro do produto, o custo automático, então não depende de ter configuração para alterar o custo ou não. E se esse item, né, que eu comprei, ele estiver dentro da receita como ingrediente, o sistema já vai fazer a alteração de custo da receita também. Então, eu consigo fazer tudo isso. E a novidade que tem aqui é que eu consigo também setorizar a minha receita de uma forma diferente do departamento. Então, eu crio o departamento lá, padaria, confeitaria, bolos, e eu posso criar um setor de acordo com a minha gestão lá da minha produção, por células de produção ou por mesa, e porque às vezes eu tenho um colaborador que vai fazer produtos do departamento de padaria e produtos de confeitaria, vai depender da mesa, então eu posso criar esse setor para unificar, para que na hora que eu emitir o relatório do que tem que ser produzido, o sistema trazer filtrando por setor, que às vezes um mesmo colaborador não vai fazer todo aquele departamento. Então, eu consigo criar aqui, ó, o setor e fazer o vínculo. Mesa, aí eu posso fazer esse tipo aí para atender o relatório, porque antes o sistema só tinha o recurso por departamento, então eu tinha que colocar todos os produtos que aquele colaborador fazia dentro do mesmo para eu poder ter uma única folha de relatório do que ele vai produzir.
E a questão do tempo do processo que eu disse para vocês, ó. Então, aqui, ó, Daiane, sim, onde que você cadastra esse setor? dentro do cadastro aqui, ó. Cancelar Não. aqui, vou mostrar. Aqui, ó. Receita, desculpa, é Uhum. aqui, ó. Funcionários, setor. Funcionário. Setor. Aí aqui, ó, você cadastra. Isso, você cadastra aqui, ó. E aí você faz a classificação. Se esse setor ele vai representar o setor administrativo, loja ou produção. Para o cadastro da Receita, ele só vai mostrar os setores que estiverem classificados como produção. Ok? Tá, mas essa classificação você também fez antes. Não, essa classificação é fixa aqui, ó. Porque Ah, você tá, pode ok. ter setor da loja, administrativo, que é o escritório, ou da Uhum, produção. Como a tabela é a mesma, né? A mesma tela, então, ok. para não Uhum, aparecer aquele mundo de setores que não tem nada a ver com a receita, a gente criou esse filtro para facilitar lá na hora de vincular o setor à receita. entendi. Ok? Ok. E voltando com relação à parte de processos, né? De acordo com os processos que eu tenho dentro da Receita, eu insiro aqui, ó, na aba Processos, e defino qual que é o tempo. Por exemplo, 40 minutos. Esses tempos vai determinar o tempo total que você utiliza para produzir a receita. A gente ainda não tem um relatório que te mostra separado o setor, porque é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, mas a gente já consegue classificar ali o tempo por processo e ele apresenta aqui para a gente qual que é o tempo total em minutos que você precisa para fabricar essa receita. Ok? Só um detalhe aqui dentro da própria tela de receitas, vocês conseguem tirar a ficha técnica do produto, ó, com a opção se quer que apresente o custo, né, unitário, quais são os modos que você quer visualizar, modo de preparo ou somente produtos, e aí ele vai sair a ficha técnica aí para vocês, ó, com todos os ingredientes que aquele produto final ali utiliza, né, com o modo de fazer. Até aqui tudo bem, né? Mas aí não aparece o tempo. Pode falar. Você colocou o tempo ali no processo? Coloquei. Mas aqui no Não, relatório da não, ainda receita não não. aparece. Não, ele vai aparecer, né? Está em desenvolvimento, ainda não está. Por enquanto é Tá, somente na tela, tá? ok. Ok. Então, uma vez que a gente já tem todo o receituário cadastrado, aí sim a gente pode ir para o planejamento, que é o módulo de gestão de produção que o pessoal tem utilizado. Então, dentro do cadastro da Receita, a gente incluiu aqui agora, olha, um planejamento, que é onde eu vou determinar quais são os dias da semana que eu faço aquela receita e quais são os horários que eu quero trabalhar com essa receita. Então, vou selecionar aqui o departamento, ó, por exemplo, confeitaria. Pesquiso. Ele vai trazer todos os produtos que estão ativos dentro desse departamento. E aí eu marco, ó. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui, olha, o doce prestígio. Quais são os dias que eu fabrico ele? Ah, eu fabrico na segunda, na quarta e no sábado. E aí eu salvo. Então, ele vai criar um cardápio, um planejamento ali, um calendário com esse item. Depois que eu fiz a seleção dos dias da semana, aí eu posso vir aqui, ó, para a aba Planejamento barra hora. Que aí eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, na segunda-feira do departamento 71, ele vai trazer todo mundo, ó, mas eu quero o produto 831. Ele vai trazer ele aqui para mim, ó, a torta Prestígio. Então, eu já defini que o dia da semana que eu fabrico é segunda-feira. Qual que é o horário? Ah, eu vou fabricar ela às 8 horas da manhã. Já veio.
e também vou fabricar ela às 16 horas da tarde. Então, o sistema vai criar os dois lançamentos. Então, eu vou ter aqui, ó, na hora que eu gravar, o sistema vai trazer para a gente, dentro do relatório, que esse doce prestígio eu faço ele 2 vezes ao dia. E também consigo determinar, no momento que eu faço o cadastro, uma quantidade padrão que eu queira produzir. Então, o mínimo que eu faço essa receita para facilitar eu quero fazer ela 1 quilo dela. No mínimo 1 quilo, não, vamos pôr 2. Se ela tiver a receita cadastrada, ele vai fazer a conversão para a gente automático. Então, se eu colocar que, não, 2 é pouco, eu quero 5, o sistema vai trazer para a gente aqui a quantidade em quilo. E aí, com isso, com essa quantidade padrão, na hora que eu estiver fazendo o lançamento do que eu vou produzir, que eu importar esse calendário, além de eu preencher uma quantidade lá do que eu quero, como sugestão para ser produzida, eu não sei, é um funcionário novo, então é uma receita nova, então eu vou respeitar aqui a quantidade padrão, que é o mínimo que já foi definido no cadastro. Então, eu posso trabalhar com a minha ordem de produção de acordo com o mínimo que foi estabelecido aqui, que é a quantidade padrão. Deu para entender ou ficou confusa essa questão aqui do padrão, gente? Não, essa quantidade mínima, você definiu aonde? Essa aí eu Aqui, sei ó. que você digitou, ok. Isso. Mas eu tenho jeito de definir aí no Lince a quantidade padrão? É aqui, esse campo aqui que você vai Ah, tá. definir. No Ok. momento que você está fazendo aqui. E aí, por que ele converteu na hora que eu digitei aqui, ó, 6? Por que ele converteu automaticamente para 6 quilos? Porque ele foi lá na receita e viu a Então, um quantidade para lá um. do rendimento. Exatamente. Então, na hora que você define o horário que você fabrica, você pode já preencher essa quantidade padrão. Porque, por exemplo, imagina que você faz esse produto toda sexta-feira, essa quantidade. Só que na sexta-feira aí que vai ter um feriado, você queira fazer uma quantidade menor ou não. Vou fazer No maior. maior, né? Ou não, eu quero fazer essa. Então, sempre para evitar com que o operador, na tela que eu vou mostrar para vocês, ele coloque uma quantidade qualquer, sem um planejamento, ele pode clicar lá, importar a quantidade padrão, que aí ele sempre vai trazer o que já foi pré-definido aqui no ato do planejamento. Então, mas na hora que você põe aí a primeira vez, ele vai ficar padrão para todas as segunda-feiras. Para toda Esses 6. segunda-feira. Exatamente. Na hora que você digita ou na hora que você arruma, assim, Exatamente. pra ele Isso aí. mudar. Ok. Isso mesmo. Ok? Lancei um item aqui na segunda-feira, mas não é nesse dia. Aí é só você vir aqui, ó, pesquisa o dia que você quer, para facilitar, né? Filtra o departamento, ele vai trazer todo mundo aqui e você pode remover, né? Mudei o dia, então ele vai sair aqui desse dia aqui, do horário ou do dia da semana, ok? Aqui dentro da tela de planejamento semanal, para facilitar também, a gente tem o relatório. Que aí você consegue saber. Eu quero ver todas as receitas que eu faço na segunda. Pesquisa, ó. Ele traz aqui para gente, ó. Formato de visualização também. Então, você consegue saber para você poder organizar isso aí também, para não ficar sobrecarregado um dia da produção aí. Ok? Então, depois que a gente fez todo esse planejamento, ótimo. Então, agora eu já posso trabalhar com a parte de emissão de ordem de produção, que é lá dentro do menu produção. Eu tenho 2 formas de fazer isso. Eu não quero respeitar o planejamento. Apareceu aqui uma encomenda agora e eu preciso fazer uma ordem de produção para acrescentar no que eu já mandei mais cedo para a equipe. Então, você pode utilizar a tela de pedido. Então, aqui é uma forma de você fazer uma ordem de produção avulsa, não respeitando o calendário, ok? Escolha aqui, ó, código, que dia que eu vou fabricar. E aqui eu lanço o produto aleatório. Coloco aqui o produto que eu quiser e a quantidade, tá? Então, por exemplo, vamos pôr aqui 1,5 kg.
Vamos lançar um outro produto. Digamos que esse produto aqui, apesar de eu comercializar ele no quilo, mas na hora da gente fazer o pedido, é mais fácil eu solicitar para minha produção fazer em unidade. Ah, eu quero 20 unidades desse produto. Então, na tela aqui do pedido, se vocês apertarem F3, o campo quantidade pedida, ele vai converter, ó. Então, se eu colocar aqui que eu quero 20 pães desse, o sistema vai buscar o cadastro da receita e vai fazer o lançamento aqui, ó. Então, ele sabe que 20 unidades corresponde a 8 quilos do produto. Ok? Ô, Dayana, assim, Hum, a Júlia pode me corrigir, porque ela é da área da produção e eu não sou. Mas eu acho que todo mundo, na hora de fazer o cadastro de uma receita, quando é quilo, quase todo mundo vai colocando o rendimento em unidade como um, sabe? Porque já que importa é o quilo mesmo, que vende pelo quilo, sim. então, assim, a partir da hora que a pessoa for usar isso, ela tem que ter essa consciência, porque senão isso aí vai sair tudo errado. Porque, como você Né? No falou aí, momento. muita gente faz o pedido em unidade, mesmo vendendo por quilo, né? Porque Uhum. conversa com o Essa. padeiro, às vezes é o tanto da lata, né? Eles falam Sim. tantas latas, a lata cabe tanto. Mas na hora Uhum. mesmo de fazer a receita, eu particularmente que mexo muito com cadastro, é difícil a gente ver alguém que cadastra o rendimento em unidade, sendo que é vendido no quilo. Que bom que a sua realidade é assim, mas a nossa aqui, do cliente, a gente tem muitos clientes que querem controlar a produção, mas querem utilizar o filtro de unidade. Esse Sim. recurso surgiu no momento da pandemia, porque às vezes o cliente fazia o pedido no delivery e pedia, eu quero 5 baguetes. E aí, na hora de fazer aqui, não consegui, então a gente introduziu. Embora eu sempre falo, e todo mundo aqui do suporte falam a mesma coisa, que no momento que você queira controlar a produção, tudo é quilo, tudo tem que ser pesado, até para você ter um controle de estoque correto. Mas a gente tem ainda alguns clientes que controlam, querem controlar em unidade. Por incrível que pareça, a gente ainda tem essa situação. Mas o Não, na correto prática, o é pedido sim. é feito em unidade mesmo, mas é na Uhum. hora de fazer a receita que ninguém atenta para o rendimento em unidade, sabe? Igual Aí, nesse caso, a gente tem ficar mais atento, porque senão a conversão vai sair incorreta aqui e vai aí sair não toda vai, errada. Aham. vai sair toda errada. Então, na hora de É. fazer lá, tem que ser a quantidade certinha, tanto em quilo quanto em unidade. Não, mas é porque também, tipo, vai fazer um biscoito de polvilho. Quem vai ficar contando quantos biscoitos foram feitos? Ninguém conta. Quando é uma coisa pequena e dá para mensurar, ok, mas quando é essas coisinhas assim muito miúdas, ninguém conta e joga lá. Rendimento tantos quilos. Entendi. Aí nesse caso, se fizer assim, esse produto específico, apesar de que biscoito de polvilho, algumas outras coisas, é mais fácil você pedir em quilo, Pedir né? em quilo. Não tem como você pedir ele em unidade, né? Mas ficar atento, porque aí, alguns produtos, nesse caso, não tem como usar o fator de conversão, porque o rendimento lá está padrão 1, e às vezes não é o que vai acontecer, tá bom? Ok. Feito o pedido, a ordem avulsa, eu fiz a gravação e aí eu tenho os relatórios, né? Que aqui acho que vocês já viram, que é o relatório de fragmentação, ele vai trazer qual é a quantidade de cada ingrediente que eu vou utilizar dentro da receita, que ele traz separado por, por item que eu pedi. Aí eu tenho aqui o relatório de consumo, ou seja, dentro dessa ordem de produção, número 9 que eu solicitei, o que que eu vou gastar para fabricar? Então, ele vai trazer aqui para a gente, olha, ou seja, ele vai somar, trazer de forma agrupada ali os ingredientes, o total de cada ingrediente, e aí ele sinaliza para a gente, que é uma coisa que todo mundo utiliza, que é o controle de subproduto, ou semi-acabado, que algumas pessoas trabalham, né? Por exemplo, eu tenho um recheio que ele serve tanto para coxinha, quanto para empadinha, quanto
o croquete. Então, ao invés de eu ficar lançando lá na minha receita os mesmos itens de um recheio, eu crio um SA, que é semi-acabado, recheio de salgado. E eu coloco ali as matérias-primas. Aí, dentro da receita da coxinha, eu vou incluir essa receita de recheio para facilitar na hora de cadastrar. E aí, quando isso acontecer, o sistema aqui dentro da tela do relatório, ele vai sinalizar como SP, que é subproduto. E aí a gente precisa fragmentar o subproduto para você saber mandar lá a lista para pré-pesagem da quantidade exata de ingredientes que você vai utilizar. E aí você vai trabalhar com o relatório de produto em processo. Então, aqui, ó, ele vai trazer, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, ele vai trazer aqui os ingredientes que você vai gastar para produzir essa massa base aqui de pão de sal, dessa ordem de produção aqui que eu solicitei. E eu tenho também o relatório da previsão de produção do SA. Aí aqui ele já vai trazer completo, né? Ou seja, para eu fabricar a ordem de pedido número 9, eu vou ter um custo total de R$ 39,35. Ok? Então, essa é a forma avulsa, ou seja, independente do que já foi planejado ou não, eu vou determinar o que eu quero da minha cabeça, não tenho uma referência. Agora, eu vou mostrar para vocês a tela respeitando o planejamento que a gente fez. A gente determinou quais são os dias que eu vou fabricar na segunda-feira, quais são os produtos, na terça. Aí eu vou trabalhar com essa tela aqui, ó, previsão. O que essa tela vai fazer? Eu vou escolher aqui o dia que eu quero fabricar, ó. Então, digamos aqui, eu vou fazer aqui dia 31. Escolho o período aqui, nesse caso, para ele calcular a sugestão baseada na venda, mas ela não vai ser tão utilizada, porque ele vai seguir o meu planejamento, que ele, independente se houve venda daquele produto para a sugestão ali, eu determinei que eu quero fabricar, aí eu vou tomar a decisão, no momento de fazer a requisição, e aí eu escolho aqui o departamento. Então, vamos pegar aqui o departamento, por exemplo, 70. E aí, Dayana, essa sim, pesquisa aí vai pegar todas as segundas desse período aí? É isso? esse período de pesquisa, ele serve para dentro desse período, ele calcular a sua sugestão. Ou seja, Sim, ele vai mas... buscar as vendas que você teve. Só que aí, se você quiser somente a segunda-feira, dentro desse período, aí você marca aqui, ó. Aí, ok. desse período aqui, ele só vai levar em consideração a segunda-feira. Tá. Ok. Se você deixar assim, ele vai olhar a venda Vai de pegar o todos os período dias todo. dentro. Exatamente. E aí a gente Uhum. pesquisa. Que ele está pesquisando. Então, ele vai trazer aqui dentro, separado por turno para a gente. Turno manhã, porque ele vai trazer os produtos de acordo com o horário que eu determinei que eu fabrico esse produto na segunda-feira. E aqui ele vai trazer todos os itens, né? Mostrando o consumo que houve dentro desse período, quanto que teve de produção, perda, a quantidade em estoque, e ele vai calcular aqui a sugestão. Então, o que eu faço? Então, eu posso determinar, ó, deixa eu pegar aqui um produto. Cadê ele? Aí é porque não tem banco de dados de venda mesmo, né? Tá todo zerado. Exatamente. Exatamente. Está zerado aqui porque eu não tenho como fazer venda. Então, aqui, ó, ele está aqui, o meu pãozinho. E aqui, ó, nesse horário aqui, qual é a quantidade que eu quero fabricar desse produto? Eu escolho aqui, ó. Posso fazer o pedido tanto em quilo ou em unidade. Ah, eu quero 2 quilos. O sistema vai converter em unidade para a gente, tá vendo? Ah, eu quero 5. De manhã eu tenho um movimento muito grande na segunda. E aí você vai escolhendo aqui o produto que você quer. Então, você determinou que para as 10 horas da manhã de segunda-feira, você quer fabricar 5 quilos de pão. E no turno da tarde? Vamos ver se esse produto está aqui no turno da tarde. Aí ele aqui, ó.
às 14 horas, tá vendo, ó? Aí, às 14 horas, eu preciso de mais, que eu tenho um volume maior. Então, eu vou pedir aqui 7 quilos. E aí, vou fazer a ordem de produção. Se eu marcar aqui, ó, a opção pedidos maior que zero, ele só vai mostrar os itens que eu preenchi a coluna quantidade, seja ela em quilo ou unidade, para facilitar a nossa visualização, para ver se a gente não esqueceu nada, né? Que às vezes ele vai trazer ali o calendário, mas tem alguns produtos que você não vai fabricar naquele determinado dia, né? Deixa eu arrastar aqui, ó. Consigo definir também aqui, nesse momento aqui, quem que é o funcionário que vai fazer o produto, ó. Posso marcar aqui, ó, funcionário X. E aquela questão da quantidade padrão. Imagina que é uma pessoa nova, a pessoa que faz a ordem de produção está de férias e a pessoa está insegura em pedir, né, uma quantidade. Ah, eu vou respeitar aqui, ó, a quantidade padrão que está lá no cadastro. Aí eu clico aqui, ó, o sistema vai trazer aqui para a gente, ó. Ver que desses produtos é o único que eu não pedi, deixa eu pôr maior aqui. Mas esse funcionário vai puxar do cadastro de funcionários? Do cadastro de funcionário. Tá. Exatamente. Então, aqui, ó. Olha lá, eu tinha colocado 7 quilos, ó, ele mudou para 1,5 kg, porque lá no meu cadastro de planejamento do pão da segunda-feira, desse horário, eu falei que a quantidade padrão é 1,5 kg. Então, facilita, porque você já pode deixar uma referência e aí, tá com dúvida, busca o que está na referência, que já foi pré-definido. E aí, eu clico aqui, ó, em inserir o pedido. Aí, nesse momento, todos os produtos que possuem quantidade, o sistema vai gerar uma ordem de produção. Deseja gerar o pedido? Sim. Ele vai gerar, no nosso caso aqui, ele gerou o pedido 10. Ok? Até aqui, pessoal? Pronto, fiz as minhas ordens de produção e agora? Como é que eu faço para imprimir o relatório ou para eu acompanhar isso? Aí a gente vai trabalhar com essa tela aqui, ó, gerenciar pedidos. Aqui dentro do menu relatório, eu consigo emitir os relatórios, ó, seja por ordem de produção, fragmentação, que eu vou mandar para pré-pesagem. Posso definir aqui o dia, o número do pedido específico. Então, por exemplo, eu quero o pedido 9 só. Vou tirar ele aqui, ó. Ele vai trazer para você aí, ó, esse layout. Então, para o funcionário 1, porque o pedido 9, lá na tela do avulso, eu defini quem que era, ele tem esses produtos desse departamento para ser fabricado. E aí, com o campo, para ele preencher aqui depois qual foi a quantidade real que ele produziu, né? Eu solicitei isso, mas vamos ver, dependendo do rendimento, qual é a quantidade real que foi feita. De forma sintética, vamos colocar o pedido 9 e o 10. O sintético por data, ele vai trazer, mas respeitando a ordem de produção, né? Da data que eu falei que eu quero fabricar e quais são os produtos, ok? O sintético. Sintético, ele vai respeitar, olha, que esse aqui é para aquela questão da produção artesanal, que eu preciso, de acordo com o horário que eu quero o produto, ele vai olhar lá o tempo de processo. Então, por exemplo, pão francês aqui, eu preciso desse pão às 10h01. Só que ele tem alguns processos lá dentro do cadastro que, para eu entregar esse produto aqui às 10h01, eu tenho que iniciar o processo dele às 6h51, porque tem uma massa que tem um tempo de preparo para ser fermentado, então isso aí serve para eu poder saber que hora que eu tenho que iniciar para eu atender a demanda de produção que foi solicitada aí, o horário. E um outro bem legal é esse aqui, ó, fragmentação. Aí ele vai fragmentar o pedido, ó, a receita. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês, que a fonte está pequena. Então, para o turno da manhã, que é das 5h40 até as 13 horas, que foi o horário que eu defini,
Para o dia 21, aí eu tenho que fabricar esse pão francês. E para eu fazer 1,5 kg de pão francês, eu vou gastar 1,838 kg de massa base que está definida no cadastro. E aí, assim por diante. Ok? Aí aqui é a segunda página, ó. Aí aqui na segunda página, ó, olha aqui para vocês verem, eu não tenho esse produto aqui, ó, 5123 SP de massa. Na última página, ele vai fragmentar ela para mim. Então, eu tenho aqui a fragmentação da minha SA e quais são os ingredientes e o que que eu vou fabricar. Aí aqui ele está respeitando a data da produção. Aí eu tenho produtos para fazer dia 31 de março. Vamos na próxima página. Tá aqui, ó. Então, no dia 31 eu tenho esses itens aqui que eu preciso fabricar. Ok até aqui? Previsão de consumo, também utilizado aí para pré-pesagem, que são os itens, ó. Então, do setor de produção, eu tenho esses produtos aqui, ó. O turno da manhã e o turno da noite. Para atender aqueles 2 pedidos, aquelas 2 ordens de produção que eu tenho ali, que eu determinei dentro do filtro do relatório. E aí eu vou mostrar aqui para vocês também, ó, esse aqui, ó, previsão de consumo, de forma mais sintética. Ele é mais resumido, ele não separa ali por dia de produção ou por setor. Ou seja, eu tenho que ter essa matéria-prima no estoque para eu poder atender essa ordem, essas 2 ordens de produção. E o previsão de receitas, ou seja, com esses 2 pedidos, né, a ordem de produção que eu fiz, eu tenho que ter essa SA, esse semi-acabado e nessa quantidade, para eu atender aquelas 2 ordens de produção. Para quem isso aqui ele é utilizado para quem tem um controle assíduo aí das SAs, que tem um dia determinado que só faz massa, recheio, e tem um controle de estoque disso, e um outro dia que faz o produto acabado. Então, eu faço ali a ordem de produção. Ah, eu quero lá a coxinha, o quibe, o bolo de laranja, de cenoura. Ok, ele sabe lá que eu vou gastar os meus subprodutos, quais são, e aí eu tiro esse relatório, e aí eu já aviso a minha produção. Olha, a gente tem uma ordem aqui para quinta-feira e eu não tenho estoque de massa de bolo. E eu preciso desse estoque para eu conseguir atender a demanda da encomenda ali do produto bolo que foi feito. Então, ele serve para isso, porque às vezes, né, a gente tem clientes, fábricas, que faz isso separado. Tem o dia que faz só o que é semi-acabado e o dia que faz o produto final. E tem um controle separadinho, né, de estoque disso. E a gente tem clientes também que é o contrário. Ou no dia que eu faço o produto acabado é que eu vou fazer o recheio. E aí eu faço tudo no mesmo dia. Aí esse relatório não interessa, não tem estoque, né, de semi-acabado, porque é tudo feito junto. Aí ele serve para isso também. Ok? Até aqui? E depois que eu fiz, emiti os relatórios, posso separar aqui por turno ou por setor, enfim, né? Temos esse relatório. O gerente de produção, ele vai basicamente trabalhar com essa tela. Então, nessa tela aqui, ele filtra o dia, e aqui o sistema vai trazer todos os pedidos que ele tem dentro do período que ele escolheu aqui. E aí, nessa própria tela, eu consigo lançar a produção e lançar a perda que houve dentro desse processo aqui. E fazendo nessa tela, eu vou ter automaticamente o relatório de assertividade, onde eu consigo fazer ali por operador qual é a perda que está tendo dentro daquela ordem de produção feita ali, porque na própria tela eu vou vincular o meu pedido, aqui embaixo eu mostro os itens, a quantidade que foi pedida, e eu vou fazendo o lançamento da produção parcial, ó. Então, por exemplo, nesse pedido aqui, eu venho, olha, eu posso fazer tudo de uma vez,
Por exemplo, eu vou esperar o pessoal produzir tudo, depois eu vou fazer um único lançamento, ou eu posso fazer fracionado. Às vezes, né, o equipamento não dá para fazer tudo de uma vez, já fez 10, vem aqui e lanço aqui 10 quilos, para já ir abatendo a matéria-prima. Ou eu espero e no final do dia eu lanço, aí vai depender, né, se a gente tem a mão de obra, porque às vezes, né, no ramo da produção é bem restrito, né, às vezes não tem tempo, acumula, e aí a gente vai fazendo, né? Então, aqui, ó, eu vou lançando aqui, por exemplo, ó, eu fiz 2. O sistema já lança aqui, ó. E aí ele vai lançando a produção. E aí eu clico aqui, ó, gerar a produção. Então, ele já vai lá, olha aqui, ó, o produto e já faz o lançamento da produção pra gente, ó. Então, desse produto, eu já fiz 2 quilos. Ah, ok, houve uma perda. Eu venho aqui e coloco o código do produto. Deixa eu ver aqui qual que é o produto. 2. Produto 2, ó. Ah, perdi 1. E ele já vai associando aqui, ó. Eu tenho um cadastro de tipo de perdas, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que eu já associo isso, né? Se é perda na produção, por exemplo, para eu poder saber aonde que a perda está acontecendo de forma mais detalhada. Se foi na loja, se foi perda porque a qualidade não estava legal, ou porque o produto venceu, e aí eu consigo separar isso. E aí eu vou fazendo o lançamento aqui. E com isso, eu tenho esse relatório aqui que muita gente usa, ó. Produtividade e perda. Então, eu vou visualizar aqui, ó, e aí ele vai me mostrar pelo número da ordem de produção o que que aconteceu, né? Ah, ó, até agora você produziu 9, mas perdeu X. E aí a gente vai fazendo a assertividade. E tem esse outro aqui, ó. A assertividade está do lado do menu de fora aqui, ó. Relatórios, assertividade. Aí eu emito. E ele mostra para a gente, tá vendo? Ó, então, eu tenho esse produto que foi solicitado aqui 8 quilos, eu fiz 2. Então, até agora eu tive uma assertividade de 25%. Claro que na hora que eu lançar perda, ele vai trazendo aqui também para a gente. Ok? Então, o gerente, ele vai basicamente controlar por aqui, né? Ele vai lançar aqui a produção nessa tela. Alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui também eu consigo fazer a troca do funcionário. Então, às vezes, lá no controle da produção, eu determinei que vai ser a Camila que vai fazer. Só que aconteceu um imprevisto, a Camila não pôde fazer, foi embora. Eu consigo fazer a troca, né, do funcionário na ordem de produção. E aí, depois que eu lanço a produção de todo mundo, o pedido automaticamente ele é finalizado, né? Aqui ele não foi cancelado, e aí ele vai ficar finalizado aqui, porque a produção aconteceu. Então, essa é a tela de novidade que a gente montou aí dentro do menu produção. Porque antes, como é que era? Eu fazia o pedido, aí eu tinha que vir fazer o lançamento avulso aqui na tela de lançamentos, tá vendo? Só que eu não conseguia associar o lançamento que eu estava fazendo à minha ordem de produção, porque aqui essa tela aqui é um lançamento avulso. Então, por isso que a gente criou aquela tela do gerenciar, para eu poder vincular o lançamento da produção à ordem de produção. Então, quem vai começar a trabalhar com a gestão, esse é o passo, ou seja, só vai produzir se existir uma ordem de produção a ser feita. Não é fazer da minha cabeça, porque eu quero fazer aparecer uma encomenda. Existe um planejamento para encaixar dentro da minha fabricação. E aí eu começo a trabalhar com a tela de emissão de ordem de produção, e aí eu consigo ter o relatório de assertividade. Né? A tela de produção aqui é o que a maioria já viu, conhece, é um lançamento avulso. Clico aqui, ó, coloco o código do funcionário, e eu coloco aqui, eu fabriquei de ontem. Ontem foi dia 19. É E igual aqui eu, aquela de... eu coloco aqui o produto que eu fabriquei. Espera que eu peguei um código que não existe. Aí não vai casar com o pedido, né? Não vai casar. Ele vai abater o estoque, vai
vai aumentar o estoque do produto acabado, vai ler a receita, bater na matéria-prima, mas ele não entra na ordem de produção. Você sabe que houve uma movimentação de estoque, mas de quem que originou? Quem que solicitou? Não tá associado aqui a nenhuma ordem de produção, né? Que é o que quando a pessoa, a loja, né, a empresa começa a trabalhar com a gestão de produção, não se faz isso aqui mais, não se produz nada sem ter alguém que pediu. E como é que eu sei quem é que pediu? Quando eu tenho a ordem de produção. E dentro da tela aqui, olha, no meu aqui está aparecendo que eu tenho acesso a tudo. Mas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, dentro do meu pedido, eu consigo ver qual foi a quantidade que foi requisitada na ordem de produção. Mas eu consigo determinar, por exemplo, eu não, para evitar de que fica sabendo qual foi a quantidade pedida, eu quero que a pessoa que lança aqui lance exatamente o que o pessoal falou que produziu. Então, essa quantidade aqui não aparece. Então, ela vai lançando aqui conforme chega para ela. E depois você consegue comparar. Mas por que foi lançado na ordem de produção aqui que produziu 50 se eu pedir 30? Aí você consegue rastrear para saber se foi um erro de digitação ou se tem alguma coisa que o pessoal está fazendo errado, né? Se eu pedir para fazer 30, por que você fez 50? Né? Ou por que você fez menos? Então, a gente consegue bloquear para que quem trabalhe com essa tela não veja a quantidade. Aqui, ó, no lançamento, não veja a quantidade que foi requisitada, né? Só lança o que de fato foi produzido. Ok? E onde que eu faço isso? Aí é lá no cadastro das senhas, né, Ah, do colaborador. tá, Você ok. vai lá e define. A Dayana ela vai fazer o lançamento, mas ela não vai visualizar a parte da ordem de produção, Da ordem. né? Ou eu quero dar a senha somente para a pessoa fazer o pedido. Eu não quero que ele tenha acesso à tela de gerenciar. Você vai lá e desmarca a tela de gerenciar para ela. Também temos aqui, ó, que é a tela que eu te falei do pedido do tipos de perda. Então, aqui é que eu crio quais são as perdas que eu tenho dentro da minha empresa. Perda na loja, né? Hoje a gente ainda tem muitos clientes, né, que fazem doação ou pegam produtos para lanche, para funcionário e consideram isso como uma perda. Aí a gente cria aqui a classificação, né? Lanche de colaborador, para a gente ter um controle, um rastreio melhor, mais detalhado do que realmente é perda. Porque se eu pego o lanche, né, o produto e transformo ele no lanche para o meu colaborador, eu não posso considerar ele na hora de emitir o relatório que eu tive uma perda grande, às vezes, ali de um produto, né? Porque aí a gente classificando, eu consigo saber isso. E aonde que eu sei? Aqui, ó, produção, relatórios, aí aqui eu tenho aqui, ó, perdas por tipo. A gente tem todos esses outros relatórios, que a perda por funcionário, ele vai trazer tudo que perdeu, filtrando por funcionário. Por período, é dentro do período que eu escolho. Por departamento, eu filtro o departamento, ele vai trazer tudo que eu perdi dentro daquele departamento. E esse aqui é o por tipo. E aqui dentro eu tenho 4 relatórios: o sintético por produto, por tipo, por estoque e o analítico. Então, eu filtro aqui, ó. Deixa eu aumentar o período aqui. Deixa eu fazer um lançamento, peraí. Aqui, olha, na tela de lançamento de perda, ele me dá a opção, quando eu lanço avulso, se eu quero respeitar o estoque do produto, porque o Lince, ele é multi-estoques. Então, lá na hora que eu cadastro a receita, eu defino de qual que é o estoque que aquela matéria-prima vai ser retirada, ok? Então, se eu tenho isso, eu posso respeitar o que está definido pelo produto, ou não, eu quero que essa perda abata nessa opção aqui de estoque, né? E aí aqui eu vou escolher o tipo de perda, ó. Então, eu quero essa perda A2 aqui. Coloco o meu produto, a quantidade,
Pronto. Agora vamos lá ver. Qualquer coisa eu tenho aqui no período de 2021. 21. Isso. Produção, relatório, perdas por tipo. Então, tá aqui a perda. Posso visualizar também. Então, ele me mostra aqui qual que foi a perda em valores também. E aqui ele filtra, né? Se eu tiver aqui um período maior, ó, então eu sei a quantidade, o dia que aconteceu, né? E qual que foi o valor que eu tive naquela perda ali, naquele tipo. Filtrando por estoque. Então, ele sabe aqui, ó. Tá vendo? Ó, foi no estoque trocas que aconteceu essa perda. E o analítico. Também com o recurso de gerar em Excel, tá? Aí ele vai trazer o produto, qual que foi o estoque, a quantidade, a unidade do produto que está no cadastro e o custo total da perda. Deixa eu pegar um período maior aqui. Está escrito errado. Não, eu acho que lá a produção foi lançada futura, quer ver? Aí, ó. Foi? Foi, olha lá, a data que tá errada. Aí aqui, tá vendo, ó? Ele mostra o valor total. E aí a gente consegue montar regras, né? Para evitar isso aqui. Por estoque também. Então, no estoque loja, eu tive, no tipo de perda A4, eu tive esses produtos aqui perdidos, né? E aí a gente consegue filtrar. Um outro relatório legal também que eu gosto é esse aqui, ó, para análise, né? Que é o curva ABC de perdas. O objetivo é me mostrar o produto que eu mais perco para o que eu menos perco. E aí eu filtro aqui, ó. Vou pegar um produto maior. E ele traz para a gente, né, o total da venda, quantidade, custo, ou seja, né, o quanto que eu deixei de ganhar nesse produto, porque eu perdi. E também gera Excel, consigo visualizar ele em formato normal de relatório. Então, nesse período, eu perdi, né, deixei de vender esse valor aí, ó, R$ 100,93. Deixei de ganhar porque eu perdi esses itens. E Eu perdeu gosto. R$ 19,75 de matéria. Isso, exatamente. É um relatório que eu gosto muito de mostrar Perdeu para o 2 vezes. cliente, e peço para ele visualizar, e porque às vezes o cliente, de fato, na prática, às vezes ele nem perdeu. É a mania de lançar a perda em qualquer código. Eu tenho muito isso quando a gente está implantando o processo de produção, que o cliente vende lá salgados variados, mas não sabe se é coxinha. Aí depois fica querendo saber qual que está perdendo, qual que vale a pena ter na loja. Aí na hora que a gente começa a Percentual do bolo. introduzir o código individual, aí o pessoal erra muito. Ah, vou lançar nesse aqui mesmo, já estou acostumado. Aí vem né, toda uma política aí para a gente conseguir mudar a cultura dos colaboradores, né? Porque senão derruba o resultado aí da empresa. Na parte da Ô, produção, pode falar, eu ia te perguntar uma dúvida, Lu. pode Lá, falar. lá no gerenciamento da produção, você lança o que você Uhum, for produzido. sim, Aí, se você produz um negócio que não está no pedido de produção, tem como sim, você incluir? não. Na tela do gerenciar, você só consegue lançar produção do que está na ordem de produção. Aí você vai ter que fazer o lançamento dele avulso, lá na tela de lançamento de produção diária. Tá? Tá? Até porque a tela do gerenciar ela tem que ser fiel à ordem de produção. Então, Produção. imagina que você já expediu a ordem, né, de produção do dia, aí chegou uma encomenda que não tinha como recusar. Como é que você faz? Insere uma ordem de produção avulsa para ela, que ela vai Hum, aparecer lá na tela do gerenciar e você vai conseguir vincular o lançamento da produção com a ordem
avulsa. Não vai ficar, no dia você vai ter mais de uma ordem de produção, mas o ideal é sempre trabalhar com ordem de produção. Nunca fazer o lançamento sem Não, eu fiquei ter a pensando ordem. nisso na hora que você falou de pão de lanche, sabe, de funcionário. Aham. Aí também teria, assim, aí teria que colocar ele todo dia como parte do pedido. Sim. Já considerar, exatamente. Aí, ou você faz lá no planejamento, se for você trabalhar com a quantidade padrão, você considera a venda da loja, que você vai determinar o número, né? Como Uhum, que você vai chegar, mais esse a mais aí de um lanche para CW. colaborador e Uhum, coloca na quantidade padrão, ou então a pessoa que vai fazer a ordem de produção, naquela tela de previsão ali, ela vai considerar, eu preciso fabricar tanto que é o padrão mais o lanche da empresa. uhum, O ideal é na tela de padrão você determinar um valor com relação o que a loja vende, para atender a uhum. demanda da loja, né? Na Vamos loja. dizer assim, do que Uhum, é do cotidiano da empresa. Essas questões avulsa, eu sugiro trabalhar com ordem de produção avulsa para não interferir, né? Para você não ter que ir lá mexer no padrão só para atender aquele uhum, dia, né? Que é uma exceção, ok? ok. Aí aqui na parte de produção, a gente tem o relatório também, curva ABC de produção, o produto que você mais produz para o que você menos produz. Também é interessante, ó. Aí aqui é só questão de relatório. É. Tá, lá eu só perdi, eu tenho que ver aqui a data que eu produzi. É, E aí aqui também outros para a questão da análise. É o balanço de produção e o curva ABC de vendas ali que eu vou mostrar. Balanço de produção vai trazer a quantidade que você produziu, quantidade que houve de venda, qual de perda, se houve troca interna, ou seja, é um rastreio do item, né, dentro da loja, né? O momento que ele foi produzido, a quantidade, se ele foi vendido, o que que aconteceu com o estoque desse produto que eu fabriquei? Eu produzi 50, mas eu vendi só 48, cadê esses outros dois? O que que aconteceu? Aí ele vai te mostrar se está na tela de perda, se foi uma troca que aconteceu. Ele vai trazer para você aqui o resultado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, do meu pão, né? Eu produzi 2, não vendi, não perdi, não houve troca. Então, se eu for lá no meu estoque, eu tenho que ter 2 quilos desse produto. Porque até o momento não houve nenhuma movimentação a nível de sistema com esse produto. Ele não saiu, ele tem que estar na minha loja. Aí, se você for lá no seu estoque e esse produto, né, lá na câmera, lá ele não existir, significa que alguém pegou esse produto fisicamente, retirou ele, ou lançou ele em código de outro produto, ou não sabe, né? Houve o roubo, né? Perdeu, ou levou para doação e ainda não houve o lançamento dele no sistema. Igual esse produto aqui, ó, o pão francês. Esse aqui também é bem legal. Eu não produzi, mas eu tenho uma perda. Para eu perder, eu tenho que ter produzido. Por que que eu tenho o lançamento da perda e não tenho o lançamento da produção? Foi um erro, a pessoa esqueceu de lançar? Ou, ai, nossa, lancei, não era o pão francês, era o pão doce que era para lançar. Aí dá tempo de corrigir. Ô, Dayana, Sim. o, sobre o sistema aí que você, né, tá mostrando, eu estava vendo todas as etapas. E começando lá Ah, atrás, no cadastro de receitas, a parte da embalagem você lançou lá no produto final, certo? não, a parte de embalagem eu lancei aqui, ó. É isso que eu... Quando eu faço o cadastro da receita, eu tenho a parte de ingredientes e tem a parte de embalagens aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. Aí Aí você tem já como lançar coloca. aí.
Exatamente, porque aí na hora que você lançar que você produziu esse item, o sistema ele vai dar baixa na matéria-prima e na embalagem. Aham. Ok, essa parte aí eu não sabia. E deixa eu te falar, na previsão de vendas de acordo, na previsão de produção de acordo com vendas, vamos colocar, porque a gente Hum, está iniciando uma gestão de produção, né? Então, nosso sistema ele não está totalmente abastecido. Ele vem sendo sim. abastecido. A Uhum. gente consegue fazer uma previsão de produção de acordo com as vendas sem o sistema estar totalmente abastecido? Sim. Aí você só não vai, no início, considerar a sugestão que o sistema vai trazer, porque ele pega Aí o não. total que você vendeu, menos, total que você produziu, menos que você vendeu. Aí ele fala assim, ah, olha, ela dentro desse período produziu, vendeu 5 quilos, então ele vai, e você, o estoque está negativo de 100. Aí ele vai sugerir você fazer uma quantidade maior, e você não considera o campo sugestão, até você conseguir alimentar o sistema para que o estoque rode Ah, e aí tá. você consiga confiar na sugestão que ele te dá, entendeu? Mas você consegue usar normalmente. Para eu começar a fazer isso, eu tenho que primeiro começar a meio que lançar o que eu estou produzindo, né? Para ele fazer, estipular Isso, o quanto que eu estou vendendo. Então, eu tenho que abastecer a exatamente. produção do quanto está indo e depois ele me sugerindo. Só com as vendas Exatamente. hoje não funcionaria, né? A sugestão dele vai ser sempre zero, porque você não tem movimento, mas você pode ir lá no campo pedido e preencher quanto que você quer fabricar, entendeu? Você só vai desprezar aquelas informações porque você não tinha alimentação do sistema antes, entendeu? Aí, no caso, para isso eu tenho que eu mesmo gerar um pedido avulso e depois apontar esse pedido no final do dia ou no dia seguinte, no caso, né? Que aí ele vai começar a ser alimentado. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Ok. Ok? Entendi. Obrigada. Aham. Nada. E aí tem um outro para quem está começando, né, a colocar aí a casa em ordem nessa questão de produção, que não pode deixar de ter, é esse aqui, ó, curva ABC de vendas. O que que ele vai te mostrar aqui? Ele vai mostrar para você o seu mix, ou seja, quais são os produtos que estão classificados como produção e que você tem venda. Qual é o que você mais vende para o que você menos vende. Isso aí serve como um parâmetro para você determinar o que que vai ser produzido, né? Pedido ali, a quantidade, né? E aí você vai ajustando no decorrer. Deixa eu pegar um período maior aqui. Não, botei em 2022. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa. Acho que esse aqui vai ter. Aqui. Então, significa isso, ó. Então, ele vai trazer para mim que, ó, dentro desse período, né, a minha torta salgada é o produto de produção que eu mais fabrico, que eu mais vendo, na verdade. E Vendo. aí ele traz aqui para gente. E a última coluna que a gente tem que ficar atento, que é esse R é de receita. Quem tá S é que tem a receita. Quem tá vermelho significa o seguinte: esse produto rocambole, ele tá dentro de um departamento que está classificado que ele é de produção, que eu fabrico, mas eu não tenho receita dele. Aí é um sintoma que eu tenho que tratar lá dentro do meu cadastro da Receita. Eu tenho que correr atrás do receituário, fazer a ficha técnica para ele poder alimentar, né? Porque ele aqui ele é o 14, né? Dentro da minha lista. Então, um relatório bem interessante. E aí, as outras coisas que a gente tem aqui no menu. Por exemplo, esse aqui, deixa eu ver aqui, ó, comparativo. A programação vocês desprezam porque o planejamento, a gente tem até que adequar esse relatório aqui, que ele tem que atender aquele outro lá. Que esse aqui antes, na tela lá do cadastro de receitas, não sei se vocês vão lembrar, Camila e Júlia, a gente tinha um campo que a gente marcava na própria receita que dia que eu Da semana. fazia. Esse relatório aqui, com a tela de planejamento, ele caiu por terra, né? Serve o que está lá dentro do cadastro do planejamento. E aí vem também a tela aqui, olha, de fragmentação,
que é muito utilizada para a gente tentar mudar algumas receitas que a gente está acostumado a fazer determinadas quantidades. Então, serve para eu prever o meu estoque, para saber se eu tenho estoque para atender aquela demanda, e também se fracionar, né? Eu saber ali qual que é a quantidade que eu vou fazer. Então, eu escolho aqui a minha receita. Eu tenho dois tipos de relatório aqui, o detalhado e o consolidado. O que que é o detalhado? É isso aqui, ó. Eu escolho aqui. Do meu lado esquerdo é a minha quantidade padrão que está lá no meu cadastro de receitas, e aqui é a quantidade que eu quero ver a fragmentação, para saber quanto de matéria-prima que eu vou utilizar. Então, digamos que essa receita ela faz 1,510 kg, eu quero 3,480 kg, por exemplo. Eu clico aqui, ó, e na hora que eu visualizar com o filtro detalhado, olha o que que vai acontecer. Ele vai trazer para mim a ficha técnica do produto. Então, eu posso imprimir e colocar na minha pasta. E aí ele vai trazer a quantidade padrão, que é 1,510 kg, e a quantidade que eu selecionei, que é 3,480 kg, com o modo de fazer que está lá no meu receituário. Agora, se eu quiser montar uma pasta com a fragmentação de acordo com a qualidade, para todos terem o mesmo tamanho de pedaço, enfim, da minha forma, aí eu escolho o consolidado. Consolidado eu vou colocando aqui, ó, 4 quilos, 5, aqui eu vou colocando as quantidades que eu quero, ó. E aí, na hora que eu visualizar, ele vai trazer todas essas quantidades que eu escolhi. Aí ele vai trazer aqui, eu consigo saber, olha, a quantidade, tá vendo, ó? De cada receita que eu vou fazer, de cada peso, né? Que eu escolhi. Ah, beleza, já preenchi aqui, mas eu tenho que apagar para me tirar o consolidado? Não. Eu clico aqui, ó, escolho aqui, eu quero ver o consolidado dessa quantidade. Aí eu visualizo, ele muda para a gente aqui, ó. Entenderam? Deixa eu ver se tem uma outra coisa bem relevante. Aqui é a ficha técnica, que eu mostrei para vocês lá no cadastro de receitas, ó. Eu visualizo aqui, vai trazer a ficha técnica do produto. E vem aqui agora um último item bem interessante, mas que é pouco utilizado por causa com o Importa-Dunf, né? A receita tem ficado com o custo bem certinho, que imagina que eu venha no meu cadastro do produto e corrija o custo. Na hora que você está fazendo a receita ali, você viu que a receita ficou com um valor muito alto, aí você descobriu que a embalagem foi importada com a quantidade errada, e aí o custo acabou ficando errado. Então, você corrige lá no cadastro de produtos. E como é que faz para corrigir a receita? Aí vocês vêm aqui, ó, custo de ingredientes. E aí ele vai trazer todos os ingredientes para vocês. E aí é só vocês clicarem aqui, ó, atualizar receitas. O que que ele vai fazer? Ele vai ler novamente o que está no cadastro do produto e vai fazer a correção do item em cada receita e o cálculo geral de cada receita. E aí, reajustou o item lá no cadastro de receitas, ele vai pegar o custo final do produto acabado e vai corrigir o custo do produto acabado lá no cadastro de produtos. Tá? Isso aí é como se fosse uma tela de manutenção dos custos, né? Embora hoje com o Importa-Dunf facilita muito, porque uma vez clicou lá no XML, ele importa, o custo já é alterado automaticamente no cadastro, e aí na tela lá onde eu mando para o financeiro o boleto, ele abre lá uma aba de receitas na tela do manutenção Dunf. Não sei se vocês já viram aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou ter alguma a entrada aqui. Então, importei uma nota, na hora que eu vou fazer o financeiro, que eu posso também alterar aqui o preço final dos meus produtos, né, de revenda, ele aparece aqui, tem uma aba, deixa eu ver se eu acho uma aba com... Eu não vou ter. Aqui, ó, eu Em tenho cima uma do aba cartão. aqui chamada Receitas. Aqui, ó, achei, tá vendo aqui, Aí, ó. ó? Aí aqui ele nem me dá a opção de mudar, tá vendo? Porque ele vai respeitar o que está no cadastro. A única coisa que o operador tem que fazer é clicar aqui
para ele corrigir as receitas automaticamente. Ok? Vou ver aqui. Bom, pessoal, assim, de gestão, acho que a gente falou tudo. Vocês Ô, querem Dayana, tirar alguma dúvida? eu Oi, quero, eu quero mais uma. pode falar. Igual ali, aí na gestão da produção, por exemplo, quando tem lojas diferentes. Porque aí a questão de vendas né, vai ficar numa loja e a questão, né, vai ser dividida a questão de vendas, mas a produção é a mesma, digamos assim, né? Na hora da distribuição da embalagem que faz a distribuição e a logística para ser enviado para cada loja. E Sim. aí, como o sistema consegue ler unicamente, ou a gente tem que pegar de uma loja, de outra loja, de somar e colocar para produzir? Você Você entendeu o pode que eu fazer, eu entendi. Você pode fazer dessa forma, conforme você falou, mas o Lince ele tem o recurso das lojas fazerem a requisição de fabricação para a sua fábrica, que é quando que é você tem um como? centro, você tem uma fábrica centralizadora. Ou seja, você tem 50 lojas filiais, mas elas não produzem. Todas fazem o pedido para essa central de fabricação. Então, o Lince ele tem esse recurso. Você pode colocar nas suas lojas. Então, a loja vai fazer um pedido como se a fábrica fosse um fornecedor, pedindo lá, eu quero bolo, torta, salgado, doce. E aí, esse pedido chega na fábrica, que aí você vai trabalhar aqui com essa tela. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho. Depois a gente pode marcar e a gente mostra com mais detalhes. Aí a fábrica que vai receber esses pedidos, né, dos seus clientes, aí você vai trabalhar aqui com essa tela, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma aqui para mostrar para você. Aí aqui, por exemplo, tá vendo? Ó? Então, Aí cada seria a loja pedindo para a fábrica ou a Não, fábrica aqui é a recebendo da loja? fábrica. Aqui é a fábrica. Tá. A loja pede lá na tela de pedido de compra, que você faz para o Aham, fornecedor, você vai escolher o aham. código da fábrica, escolher os produtos e transmitir. Ah, A tá. fábrica recebe esses pedidos, que vai ser tratado aqui nessa tela. Aí nessa tela aqui, ó, você consegue confirmar a quantidade, ó, a quantidade que ela pediu, e você confirma a quantidade que você vai mandar, a mais ou a menos, você consegue. E aí você consegue transformar esse pedido aqui de cliente, gerando uma ordem de produção para você trabalhar com ele lá na sua gestão de produção. Entendeu? Acho que entendi. Ou seja, vamos supor, a loja sua, ela vai entrar com essa tela aqui, ó, pedido de compra. Vou Ah, mostrar tá. aqui. O fornecedor. O fornecedor. E aí, a fábrica ela vai estar cadastrada na loja como um fornecedor. E cada loja que você tem vai estar cadastrada aqui na fábrica como um cliente. Ela vai ter lá no cadastro de cliente colocar filial 1, filial 2. E aí essa loja fica. E aí aqui você vai escolher o código, ó. Você vai colocar aqui o código do fornecedor e fazer o pedido da loja. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que eu tenho um aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, na hora que eu colocar lá para gerenciar o pedido de compra, ele junta todos os pedidos e faz uma ordem só. Você pode juntar e ou tratar separado, né? Você pode juntar ali, ou você, não, eu quero várias ordens mesmo. E aí, depois que esses pedidos ficaram prontos, você consegue, naquela tela de manutenção, fazer a expedição, porque foi confirmada a quantidade que foi feita, separada, e você consegue, naquela tela, emitir uma nota fiscal, fazer a venda, para você controlar ali o que, que você está enviando para cada loja através de venda, ou através de transferência, se for realmente matriz e filial, por causa do CFLP, né? Para não ter problema. E aí você consegue saber um controle de venda, de recebimento, o que, que cada loja tem que pagar para a fábrica, se for o caso aí de controle, né? Você vai trabalhar com, eu quero fazer a emissão da nota através de preço de custo, ou é um cliente mesmo. A gente tem algumas lojas que trabalham assim. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Eu venho aqui, ó, escolho. Deixa eu ver aqui se o meu. Não.
505, tá vendo? Ó? Então, eu estou como se eu estivesse no lince da loja. Eu escolhi aqui o código da fábrica, e aqui, deixa eu arredar aqui um pouquinho, eu vou acionar aqui, ó. Opa, peraí. Eu escolho aqui, eu vou escolher os pedidos. O que que eu quero? Quero esse produto. Escolho um outro aqui. Seja para produto de revenda, que quando você tem a central, ou só fabricação, tá? Você pode fazer. E aí você coloca aqui qual que é a quantidade. Eu quero essa quantidade aqui. Grava o pedido. Gravou o pedido. Aí como é que eu faço para transferir isso lá para a fábrica? Eu venho aqui, ó. Consulta. Ele vai mostrar aqui qual que é o pedido, os itens, e aí eu clico aqui, ó, enviar para a fábrica. A loja clicou aqui, enviou, ó, vai aparecer. Deixa eu ver se vai funcionar. Pedido 95. É, 95 na loja, mas lá na fábrica ele vai ser outro número porque é outra base. Eu acho que não vai funcionar, mas enfim, acho que eu vou conseguir mostrar. O meu aqui deu erro, mas aí vai dar. Pedido enviado com sucesso, certo? Aí, lá na fábrica, eu vou entrar no lince da fábrica. A fábrica recebeu isso. Aí, a fábrica, onde que ela consegue ver? Ela vai ver aqui, ó, manutenção. Aí, ela vai visualizar todos os pedidos que as lojas fizeram para ela. Aí, aqui chegou. Ah, esse pedido aqui. E aqui, ó, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tem o número do protocolo, ó, quando eu transmito, e o código do cliente, tá vendo, ó? Então, eu sei que esse pedido é do meu cliente fábrica X, que vai ser a minha filial. Imagina que é o cliente 1016, é a loja 01, lá do bairro Coração Eucarístico. Aí eu consigo. Você consegue agrupar esses pedidos, ó. Tá vendo aqui? Eu tô vendo tanto o pedido 5 como o pedido 4. Eu consigo agrupá-los para eu fazer um único ordem de produção. E na hora de fazer a venda, ele vai fazer um para cada loja. E aí eu faço a geração da ordem de produção. Deixa eu ver aqui, ó. Esse já foi, tem que ser o de cá. Isso, vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu vou gerar minha ordem de produção, ó. Olha lá, ele está vindo lá naquela tela do pedido avulsa e gerou a minha ordem de produção número 11. E aí, com isso, eu consigo ir lá na minha tela de gerenciamento de pedidos da produção. Vai chegar ele aqui, tá vendo? Ó? E aí, eu vou fazer o controle todo. Ele vai entrar todo na minha rotina normal, tanto da fabricação da loja em si, que é a fábrica, como dos pedidos que a fábrica recebeu. Deu para ter uma noção, Marcelo? Sim, sim, deu sim, obrigada. Aí, nesse caso aqui de pedidos que eu mostrei, aí a base de dados tem que ser igual, ou seja, o mesmo código do produto 1 da fábrica tem que ser o mesmo produto da loja, porque senão, lá na loja 1 é pão de sal, eu mando aqui na fábrica 1 é pão de doce, eu vou mandar produto errado. Aí, nesse caso, eu tenho que ter uma sincronização e a base do cadastro tem que ser igual, não o preço de venda, isso aí é maleável, a gente consegue configurar. Mas o código e o produto tem que ser o mesmo. E aí, aqui dentro, olha, da tela, eu consigo gerar a venda, emitir na nota fiscal, tudo certinho. Aí ele vai lá no cadastro do cliente, busca os dados, eu emito a nota, ou eu posso gerar como tela de transferência, vai depender da configuração, tá? Porque eu tenho um grupo do Vale do Aço, de clientes nossos, que são a fábrica e mais 7 lojas. Aí ele controla como se fosse venda. A loja paga para a fábrica o pedido.
E eu tenho aqui em Belo Horizonte também uma franquia, que aí não, é matriz e filial, né, na contabilidade. Aí ela não, ela só transfere. Aí a natureza da operação, o tipo de nota é diferente. Ela emite a nota fiscal, mas ela não controla como uma venda, ela só transfere para as filiais. Ô, Dayana, mas esse grupo aí que você tem de loja, do Vale do Aço, ele vende com o mesmo preço, que esse preço Ah, aí de venda, esse preço unitário aí é de venda ou é de custo? vai depender da configuração, porque Tá, tem a configuração que você trabalha com custo. Aí, na hora de tá, emitir a nota, ele vai emitir a nota. mas independente se é custo ou venda, vamos supor que as lojas compram da fábrica com 50% de desconto do preço à vista, Aham, da loja, né? sim, Do cadastro lá. sim. Aí fica dois preços do mesmo produto? Tem como isso? Não, Ou é não? porque aí é só na venda, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar dando um percentual de desconto, aí o seu cliente vai ter que ter aquele desconto pré-definido para na hora que você realizar a venda, ele buscar o Ah, desconto tá. definido para aquele cliente. Aí você vai ter uma variação lá na curva BC de venda, porque hora você vende o produto com um preço e hora Uhum. outro. Mas a É porque nível ele pode fiscal, vender contábil, não com tem valor problema, não. diferente, né? Para clientes diferentes, Pode, né? pode sim, Mas pode. aí Não vai tem no preço problema, não. diferenciado no cadastro de cliente. Isso, no preço diferenciado ou na condição de preço, Tá. ok? É porque uma loja que fornece para outra, sem ser fábrica, Ah, né? Por exemplo, lá na Pão da Serra, uma loja vende para outra. sim, Aí ela baseia no preço de venda do cadastro, mas é 50%. Mas aí é no preço diferenciado é mesmo. o preço diferenciado que vai estar cadastrado, É, porque isso aí é uma condição do cliente para quem você está fazendo a uhum, venda, né? O consumidor final que chega lá no caixa é o preço da loja normal, mas quando eu uhum, identifico aquele cliente, o sistema recalcula o preço e aí não tem problema. entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. É, Vocês têm? Júlia e Marcelo. nessa parte de gerenciamento de produção no Lince, para mim foi muita informação, né? É muita coisa, né? Mas é aos poucos. O importante, né? A sugestão que eu dou para quem for fazer a implantação desse menu, né? Desse controle depois que já tem o primeiro passo, que é o mais difícil que eu considero, que é fazer o receituário, a gente ter esse levantamento, que dá muito trabalho, né? É a gente começar começa com o pedido avulso. Vai lá, lança o pedido. O que que nós vamos produzir? Continua no processo normal da loja, mas deixa eu lançar aqui no sistema. Só para ir alimentando, para a gente começar a familiarizar. Ah, não, agora a ordem de produção fluiu, bacana. Então agora vamos para o planejamento. Né? O que que a gente faz na segunda-feira? Vai lá, cadastra e vai fazendo, porque aí ele entra na dinâmica, né? Porque mudar as coisas demora um pouquinho e às vezes causa resistência. Isso é uma questão do ser humano, né? Tudo que é novo a gente tende a resistir, a não aceitar. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? Vai ficar gravado, né, Daiane? Então, como é muita informação mesmo, mas a gente pode falar naquele que ela explicou, gerenciamento de pedido, aí você vai lá, assiste de novo. Então, isso ajuda, né? Ajuda. Uhum, Bom, Talvez o sim. que vai E eu tô. surgir é algumas dúvidas operacionais, como essa que a Marcela levantou. Né? Uma loja pede para Sim, outra, detalhezinhos assim, mas aí a gente vai ajustando. sim, sim. E eu estou à disposição, pessoal. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Ou me chamar no WhatsApp também do suporte aqui, eu atendo, não tem problema nenhum, não. Estou à disposição aí para ajudar vocês, tá bom? muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Tenha uma boa tarde aí a todos. Boa tarde. Obrigada. Não. Tchau. Obrigada, Tchau. gente. Tchau. Ué.